de Colossenses, capítulo 3. Anteriormente nós falamos sobre a oração, falamos sobre as Escrituras, e o pecado, sobre as Escrituras de Deus, sobre as Escrituras de Cristo, e esta é a quinta parte. E o tema dessa noite é o desejo de agradar a Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do nosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Amém. Podereis assentar. Examinai as Escrituras, declarou Jesus, são nelas mesmo que testificam de mim. 2 Pedro 3,18 fala: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. João 17,3 fala: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O indivíduo se beneficia das Escrituras, nós falamos esses dias, quando elas se revelam a sua necessidade de Cristo, quando elas tornam Cristo mais real para ele, quando ele se ocupa das perfeições de Cristo, quando Cristo se torna precioso para ele, quando há uma confiança crescente em Cristo, e quando estas geram nele o profundo desejo de agradar a Cristo. 1 Coríntios 6,19 fala assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus o vosso corpo. Este é o primeiro grande fato que os cristãos precisam aprender. Deste ponto em diante, é misto que os cristãos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, conforme está escrito em 2 Coríntios 5,15. O amor se deleita por agradar o seu objeto, e quanto mais os nossos afetos se voltam para Cristo, mais haveremos de desejar honrá-lo, mediante uma vida de obediência à sua vontade conhecida, conforme João 14,23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, guardará os meus mandamentos. Desejo de agradar a Cristo. Primeiro ponto, desejamos as coisas do alto. Primeiro versículo fala assim, no começo do versículo: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. John Stott disse que o cristianismo é, em sua essência, uma religião de ressurreição. Primeiro, nós temos o caso de Cristo. Após 35 horas após sua morte, a sua alma e seu corpo se uniram. Ao mesmo tempo, seu corpo foi levantado, ou seja, ele foi transformado no que Paulo chama de seu corpo glorioso. Temos também a segunda ressurreição do corpo, que no Novo Testamento ensina que a ressurreição de Jesus apresenta a prova e o modelo de como será a ressurreição dos corpos no último dia. Assim como Cristo se levantou, nós também nos levantaremos de fato da mesma maneira, conforme está escrito em Filipenses 3:21.
quando Cristo voltar, Ele transformará os vossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. E tem um terceira ressurreição, que é a ressurreição dos pecadores, e que é o nosso foco nessa noite. Como vimos, nós temos uma ressurreição no passado, uma no futuro e uma no presente. João 5, 24 e 25 fala assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra no juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. E Paulo, mais adiante, ele nos explica isso. Em Efésios 2, 4 ao 6, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas o que é realmente essa ressurreição? Seria aqui uma descrição exagerada? Seria aqui uma descrição forçada, bem forçando a barra? Não. Porque quando há uma ressurreição que acontece pelo poder de Deus, esta é totalmente diferente e é de uma forma feita sem o esforço humano. A conversão é uma ressurreição dentre os mortos, é uma libertação do túmulo espiritual. Porque está escrito em Efésios 1:1: vocês estavam mortos em transgressões e pecados. Muitas vezes eu já falei sobre isso, não é? Porque Deus fez uma obra na minha vida e esse sempre foi algo que ardeu no meu coração. Você estava morto, mas eu te dei vida. Ou seja, isso é uma dádiva. É uma nova vida e ela é mantida pelo poder de Deus. É algo que nós não conseguimos nem imaginar. É algo transcendente, como fala. Esta é vivida em comunhão com Deus, de modo que os cristãos são agora nesse mundo vivos entre os mortos. Mateus 22, 32 diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, e sim de vivos. E no versículo fala assim: buscai as coisas lá do alto. Uma vez que nós somos retirados da morte espiritual por Deus, agora nós somos novas criaturas. Antes mortos, agora vivos, antes escravos, agora livres. Assim, tendo ressuscitado com Cristo, a Bíblia diz que nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Antes de vir, eu ouvi uma reflexão acerca desta nova vida. E o pastor ele dava a seguinte descrição: é como um marido e a sua esposa estão em casa, e um dia o seu marido está sentado no sofá, precisa ir trabalhar, e a sua esposa chega para ele e diz assim: marido, chamado de marido, marido, você pode recolher o lixo? Daí ele levanta furioso e diz: não posso não. Vai lá e você recolha que eu estou atrasado para o meu trabalho. Pega e sai, bate a porta e vai para o trabalho. 6 meses depois, ele é salvo pelo Senhor. Ele tem uma nova vida. 6 meses, ele passa por 6 meses de discipulado. Agora ele está crendo no Senhor, ele está confiando no Senhor. E um certo dia ele está sentado no sofá antes do seu trabalho e a sua esposa chega para ele e diz assim: marido, recolhe o lixo para mim. Ele levanta e diz: não. Vai lá, faz você, porque eu estou cansado, já estou atrasado, e pega e vai para o trabalho. Mas, quando ele fala isso, é como se uma faca entrasse no seu coração. É o grande exemplo da vida e da morte. Antes tinha um coração de pedra, agora tem um coração de carne. Mas mesmo assim, ele vai para o seu trabalho.
Mas na ida do seu trabalho, seu coração começa a doer, ele começa a sentir culpa daquilo que ele fez, chega no trabalho, ele vai para uma reunião com o seu patrão, e na metade da reunião ele fala, chefe, licença um pouquinho que eu preciso resolver um problema. Tudo bem, o patrão diz dele. E ele liga para sua esposa, me perdoa. Porque eu não deveria ter agido daquela forma, não deveria ter falado daquela forma com você. Vocês perceberam a diferença daquele que é salvo e aquele que não é salvo? Os dois cometeram o mesmo erro. Mas a atitude em relação a essa foi uma atitude de morto e uma atitude de vivo. Enquanto aquela pessoa não estiver viva para o Senhor, ela nunca vai ter percepção, ela nunca vai ter sensibilidade que ela pecou. Ela nunca vai mudar como as pessoas dizem. É como no estudo anterior, como que você vai pedir para um morto mudar? Ele não tem como mudar, a não ser que o Espírito Santo de Deus, a não ser que o próprio Deus faça uma obra na vida dele. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. E agora vivemos para Ele. A nossa vida não é mais terrena, agora nós vivemos para glorificar o Senhor, para agradar o Senhor. Isso não significa que nós não temos mais responsabilidades com as coisas dessa vida. Nós temos responsabilidade com as coisas dessa vida? Claro. Porque ainda nós somos pais, somos mães, somos filhos, somos cidadãos, somos trabalhadores. Mas significa que os nossos motivos agora e a nossa força vem do céu, a nossa força vem do Senhor e não das coisas dessa terra. Nós não somos motivados mais por algo daqui dessa terra, mas nós temos os olhos em Jesus. Versículo 2 e versículo 3 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando nós somos salvos pelo Senhor, Ele nos deu vida, e nós começamos a entender o que Cristo nos disse em Mateus capítulo 13, versículo 44. Abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Se tornar cristão não significa apenas crer na verdade, mas ter ganho vida, e é como encontrar um grande tesouro. Esse tesouro é mais valioso que qualquer coisa nessa terra. E é como o apóstolo Paulo, lá, abra comigo lá em Filipenses 1, 21 agora. Filipenses fica antes de Colossenses, onde nós estávamos. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Então o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, onde ele vende tudo e compra aquele campo. E em Filipenses 1, 21 fala assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele explica o que significa isso em Filipenses 3, 8. Abra lá em Filipenses 3, 8. O que diz lá em Filipenses 3, 8? Fala assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Cristo é mais precioso, Ele é mais valioso, Ele é mais satisfatório do que tudo que tem nessa vida. Aleluia. Do que tudo que essa terra pode nos dar. Glória. E é por isso que o último apóstolo de Cristo afirmou: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero perguntar para você nessa noite: por que morrer seria lucro? Porque vai acabar os problemas dessa vida. Porque não vai haver mais sofrimento. Porque as ruas são de ouro e de cristal. Não. Eu quero que você pense comigo nesse momento. Eu quero que você some tudo que você tem nessa vida.
some a sua vida, a sua família, o seu emprego, a sua sonhada aposentadoria, as viagens que você deseja fazer, os amigos, os seus prazeres corporais favoritos, suas redes sociais, a sua casa, o seu carro, tudo que você tem. Agora compare tudo com Cristo. O que é mais precioso para você? Tudo deste mundo ou o Senhor Jesus? Quando começamos a entender quem é Cristo e o que Ele fez por nós, não vamos precisar de outra motivação. Cristo é suficiente. Aleluia. Mateus 6:21 fala assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando Cristo for mais importante do que tudo nessa vida, nós podemos falar que nem o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo é mais precioso que tudo nessa vida. Filipenses 1:23 fala: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Vamos lá para Colossenses, novamente, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Cristo é o quê? Ele é a nossa vida. Quando começamos a ler e estudar a palavra de Deus, começamos a ter um desejo intenso de agradar a Deus, de agradar a Cristo. Nós vivemos para Ele e o buscamos glorificar em tudo. Quando entendemos que Cristo é a nossa vida, vamos viver sempre para agradá-lo. Agora eu quero perguntar outra coisa para você. Quantos anos você acha que você vai viver nessa terra? Sim? 90, 80, 70, 60, 50? Não sabemos, não é? Mas agora eu quero que você compare. Esse aqui é o que a gente vai viver nessa terra. Samuel trouxe. Isso aqui é o que nós vamos viver nessa terra, certo? Agora dê milhares de voltas no lado da terra e você vai entender o que é a eternidade. Isso aqui é o que nós vamos viver nessa terra. E comparados com a eternidade, o que é isso daqui? Nada. Não é nada. É como um grão de areia no mar, um mar gigantesco. Que para nós a gente não consegue ver o fim, não é? Eternidade não tem fim. E a Bíblia fala que nós somos cidadãos dos céus, nascidos de novo. E eu quero te exortar nessa noite, te animar nessa noite, a ler e estudar as Sagradas Escrituras até sentir um desejo intenso e profundo em agradar a Cristo em tudo. Em tudo que você fazer. E vamos para o segundo tema da noite, que é mortificamos nossa natureza. O segundo item da noite, que é mortificamos também a nossa natureza. Versículo 5 fala assim. Colossenses 3:5 fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Como assim natureza terrena? A Bíblia nos mostra que a nossa natureza ela é pecadora. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Por natureza, nós somos rebeldes contra Deus. Inclinados a satisfazer nossas vontades e desejos. Muitos acham que são livres, que têm livre-arbítrio. Eu também já pensei por muito tempo. Mas se nós estudarmos claramente as Escrituras, e se nós vermos realmente o nosso coração, as nossas vontades, os nossos desejos, nós vamos ver claramente que não somos livres a parte de Jesus. Porque toda e qualquer decisão que nós vamos tomar a decisão baseada no nosso egoísmo, na nossa vontade, no nosso desejo e não naquilo que é correto. Se dada a escolha de fazer a vontade de Deus ou a nossa, vamos escolher o quê? Um filme da Netflix. Sombra e água presa. Um filme da Netflix no domingo à noite ao invés de estudar a palavra de Deus. Na segunda de noite um filme na Amazon Prime. Na terça de noite um filme no YouTube. Na quarta de noite o jornal da Globo.
Mas nunca a palavra de Deus, não é? O que eu falo o remédio para insônia? Começou a ler a Bíblia, dormiu. Um grande exemplo disso é: alguém precisa ensinar as crianças a mentir, a ser egoísta, a enganar? Charles Spurgeon ele falou assim: como o sal tempera cada gota do Atlântico, o pecado afeta todos os átomos da nossa natureza. Está tão tristemente lá, tão abundantemente lá, que se você não puder detectá-lo, então estás enganado. A natureza tem que morrer. 1 João 3, 8 e 10 fala assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque morremos com Cristo e Ele nos deu vida, nós recebemos poder para fazer morrer a nossa natureza terrena. Agora nos consideramos mortos para o pecado, conforme está escrito em Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versículo 13. Uns livros antes de Colossenses. Romanos capítulo 8, versículo 13. A palavra de Deus diz assim no livro de Romanos capítulo 8, versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. John Stott ele falou assim: mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. Nós temos o dever, como servos de Deus e para agradar a Cristo, de lutar todos os dias contra o pecado. O pecado é uma ofensa contra Deus, contra Cristo, contra a sua santidade. Ela é uma rebelião contra Ele. Romanos 8, 13, que nós lemos, fala que se nós continuarmos pecando, é um caminho para a morte. E John Owen ele apresenta 3 princípios fundamentais da mortificação do pecado. O primeiro é: os cristãos diariamente devem trabalhar para mortificar o poder do pecado. Sozinhos? Não. Segundo, só o Espírito Santo é suficiente para esta obra. A mortificação do pecado gera no cristão vida e bem-estar. Então esses são 3 princípios fundamentais. Os cristãos diariamente, só o Espírito Santo, e a mortificação do pecado gera no cristão vida e bem-estar. Você consegue dormir bem quando você não está bem com Deus? Para nós termos vida e bem-estar, nós temos que estar bem com Deus. O que seria mortificação do pecado? Tomando como base os 3 princípios de John Owen, nós podemos dizer que é o enfraquecimento habitual e bem-sucedido do pecado, que envolve a luta e a contenda constante contra a carne através do Espírito Santo. Tendo como base Romanos 8,13, nós lemos que mortificardes os feitos do corpo. Quem que deve mortificar os feitos do corpo? O versículo fala: vós e nós. Existe uma promessa que está interligada ao nosso dever, veja comigo. Certamente vivereis. E qual seria então o meio para o cumprimento disso? Está lá: se pelo Espírito. O sentido de urgência contra o pecado deve nos levar a uma vida em constante batalhas. A santificação deve ser um prazer para o cristão e não um peso obrigatório. Nós devemos amar o Senhor, por isso nós nos esforçarmos contra o pecado. Lutamos contra o pecado, mortificamos o pecado, porque amamos o Senhor e nós desejamos profundamente agradá-lo.
Ao lermos Romanos 8,13, nós percebemos que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Se nós estivéssemos sozinhos, a luta era perdida. É pelo Espírito que é a morte do pecado. A promessa desse verso é vida. Agora veja o versículo 26 de Romanos 8. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo ele nos ajuda em nossa fraqueza, de forma suficiente para superarmos todas as dificuldades. Mesmo o fardo mais pesado, mesmo as cargas extremas, o Espírito Santo nos ajuda, ele nos socorre. Sem o Espírito Santo, todos nós seríamos esmagados por inúmeros males. O Espírito Santo nos preserva em meio a todos eles. John Owen também ele fala sobre 9 orientações sobre mortificação. Ele fala assim: avalie se o pecado com o qual você está lutando é acompanhado de alguns sintomas perigosos. Segundo, tenha na mente e na consciência uma percepção clara e duradoura da culpa, do perigo e da malignidade desse pecado. Terceiro, oprima a sua consciência com a culpa desse pecado. Quarto, anele constantemente para ser liberto do seu poder. Quinto, considere se o pecado está radicado na sua natureza e é exacerbado pelo seu temperamento. Sexto, analise as ocasiões e as vantagens das quais o seu pecado tem se aproveitado para se manifestar e aparecer, e mantenha-se em guarda contra todas elas. Sétimo, erga-se decisivamente contra os primeiros sinais de atividade e concepção do seu pecado. Oitavo, medite de tal maneira a estar em todo o tempo plenamente auto-humilhado e consciente da própria vileza. E nono, dê ouvidos ao que Deus disse, a sua alma, e não fale da paz consigo mesmo antes que Deus o faça. Antes preste atenção no que ele diz à sua alma. Mortifique o pecado, seja essa sua obrigação diária. Cumpra enquanto viver, não deixe de realizá-la nenhum dia. Mate continuamente o pecado ou ele matará você. Voltamos lá em Colossenses 3. O versículo 5 continua. Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo, maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas que vêm a ira de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no nosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Paulo agora ele enumera vários pecados. Nós temos várias listas de pecados. E esses faziam parte da velha vida dos colossenses. E dos itapuaenses também. E dos curitibanos também. E que sobre eles, sobre esses pecados, sobre essas pessoas, vem a ira de Deus. Deus é santo, santo, santo. Esses pecados não são compatíveis com a nova vida que nós temos em Cristo. Veja, nessa lista tem pecados morais, que é a prostituição, impureza, lascívia. Tem pecados sociais, que deseja mal aos outros e desejar o que é dos outros. Tem ligados a temperamento, que é a ira, a indignação, maldade. E tem ligados à língua, que é a maledicência, a linguagem obscena, palavrões e mentiras. A fé sem obras é morta. Fé viva produz obras. Deus concede e sustenta nos cristãos uma fé viva. E esta produz obras. Somos justificados pela fé, mas a fé que justifica nunca está sozinha. Estávamos mortos e agora estamos vivos. Nossa mente e coração, centro de nosso ser, foram transformados. Nossas vontades e desejos foram mudados, foram transformados também. Agora Cristo está fazendo uma obra em nós. Filipenses 1,6 fala: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo.
Quem vive de forma impenitente, o que é impenitente? Que não pede perdão, que não se arrepende. O que o mundo fala? Não se arrependa de nada que você fez. Porque isso fez você ser o que você é hoje. Mentira do diabo, não é? Tudo que nós fazemos de errado e pecado, nós devemos nos arrepender. Ah, mas esse pecado que você fez tão bem para você. Não, não fez. Todo pecado causa dano, causa morte, a Bíblia fala. Não somos salvos por obras. Somos salvos por obras? Não. Mas as obras testificam que nós somos salvos. Ah, então quer dizer que nunca mais nós vamos pecar, nós vamos fazer coisa errada? Não. Quer dizer que às vezes nós vamos sim cometer pecados, mas nós não vamos viver na prática do pecado. Inácio, em 110 depois de Cristo, ele falou assim: nenhum que crê vive pecando, nem os que têm obtido amor odeiam. A árvore é conhecida por seu fruto, de modo que quantos professem ser cristãos serão provados no que fazem. Nada prova fazer uma profissão a menos que pelo poder da fé permanecem até o fim. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12, 33. Mas irmãos, eu quero que vocês entendam a seguinte forma também. Há muitas vezes que nós vamos pecar. E nós vamos ter um Deus que é poderoso para nos perdoar de todo pecado. Terceiro ponto. Versículo 10. Revestimos-nos de Cristo. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O verbo revestistes está no particípio presente, significando que somos constantemente renovados. Há uma porção de graça todos os dias para você. Lembra do maná no deserto? Todos os dias de manhã Deus manda uma porção da sua graça para a sua vida. Todos os dias nós somos constantemente renovados. Isto é o que chamamos de santificação. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais nos tornamos semelhantes a Ele, para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, conforme diz aqui na palavra de Deus. Esse conhecimento, eu quero que você entenda que não é místico, não é esotérico como o dos gnósticos. Quem eram os gnósticos? O gnosticismo talvez fosse a heresia mais perigosa que ameaçava a igreja primitiva durante os primeiros 3 séculos. Há muitos textos que falam sobre eles, que falam da luta contra eles. Eles eram influenciados por filósofos e um deles era Platão. O gnosticismo é baseado em 2 premissas falsas. A primeira, o dualismo entre espírito e a matéria. Os gnósticos acreditavam que a matéria seja essencialmente perversa e que o espírito seja bom. Por isso do misticismo e do esoterismo. Como resultado disso, os agnósticos acreditavam que qualquer coisa feita no corpo, até mesmo o pior dos pecados, não tem valor nenhum. Porque a vida verdadeira existe no reino espiritual apenas. Então você podia fazer o pecado que tu quiser, se o teu interior estivesse bem com Deus. Segundo, os gnósticos acreditavam que possuíam conhecimento elevado, uma verdade superior conhecida apenas por poucos. É também assimilado àqueles que acham que precisam ter revelações místicas para ter um encontro com Deus. Para que haja uma mudança na sua vida. Precisa vir um anjo com asas enormes para falar: Nicole, estou aqui. É assim? Não precisa disso. Precisa disso? Eles não tinham esse conhecimento da Bíblia, mas um conhecimento adquirido por algum plano místico e superior de existências. Os gnósticos se enxergavam como uma classe privilegiada, o mais elevado sobre todas as outras, devido ao conhecimento superior e mais profundo de Deus que eles achavam que tinham. Assim como outras pessoas, que depois eu quero citá-las também, que muitas vezes hoje acham que têm conhecimentos superiores até do que a palavra de Deus. Versículo 11, o que diz? No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aqui o último apóstolo está afastando os colossenses das cerimônias, dos ritos, das observâncias externas.
não toque nisso, não faça isso, não pegue aquilo. Para você chegar em Deus, tem que colocar uma bacia de água quente aqui, tem que colocar alguma coisa ali, tem que colocar uma estrela aqui, tem que colocar tal coisa ali. As cerimônias que tinha no Antigo Testamento não era desse jeito, mas é só um exemplo. Somente Cristo é tudo em todos, a Bíblia fala. Isso é, somente Cristo é o começo e o fim. As cerimônias, leis humanas, ritos são supérfluos, são desnecessários, porque Cristo é tudo em todos. Nós não temos mais necessidade de nos espelhar em homens, nem naquilo que os homens fazem. E eu quero falar nessa noite para você, uma aplicação em relação a esse texto aqui, sobre que um menino sempre me pergunta sobre pais espirituais. Alguém aqui já ouviu sobre isso? Há um tempo atrás escutei sobre os famosos pais espirituais. Tem igrejas que falam a todo tempo sobre isso. Fazem estudos, as suas bases são essas, escrevem livros, gravam DVDs, CDs, pendrive, vídeos de cursos, vendem cursos sobre isso. Pessoas que se denominam pais espirituais de outros. Eles vêm junto com os apóstolos modernos. A maioria desses de forma mística, como autoridades espirituais sobre a vida das pessoas, até em tomadas de decisões. Os jovens chegam para esses pais espirituais e perguntam: eu posso namorar tal menina? Calma, filho, que eu vou orar. Eu vou buscar o Senhor e vou te trazer uma resposta. Tá certo? Não tá certo. Eu até entendo quando alguém fala: você é meu pai na fé, em relação a discipulado. Porque muitas vezes nós temos pessoas que nos ajudaram, não é, na nossa caminhada. Muitas pessoas que, quando discipulados, nós temos como elas fossem nossos pais, a gente busca conselhos delas. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Inclusive, textos no Novo Testamento, eles falam também sobre isso. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas não é nesse sentido que eu estou te falando. O sentido que eu quero lhe falar é o que tem acontecido principalmente no neopentecostalismo, que é sobre a herética cobertura espiritual dos homens. Por exemplo, tem uma frase assim, que um jovem me passou uma lista gigantesca de frases. Uma delas diz assim: Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoa a próxima geração. Luiz Hermínio. Daí outra: paternidade da identidade, herança e irmãos. Aí, se você sair desse meio, o que acontece? Você é amaldiçoado por esses pais. Você está debaixo da cobertura deles. Daí tem outra frase que fala assim: falta de paternidade faz a gente perder o nome, faz perder a identidade. E quando a gente não tem a nossa identidade, faz a gente perder o nosso propósito. Não está falando de paternidade de Deus. Não é Deus aqui que é o Pai. Isso é bíblico? Não é bíblico. Isso é misticismo. Quando a honra de um pai é falsamente atribuída aos homens, quando obscurece a glória de Deus, é heresia. E nós devemos negar isso daí. É os famosos gurus gospels, já viu? Onde as pessoas são aprisionadas a eles. Eles agem como semideuses ou como papas. Ele é místico como forma de cobertura espiritual, além de ser heresia, é uma forma de enganar e aprisionar as pessoas. Se você tomar uma decisão sem conversar comigo, você vai estar sob maldição. Isso é verdade? Não. O próprio Jesus, em Mateus 23, versículo 9 e 11, ele falou assim: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, mas o maior dentre vós será o vosso servo. É lógico que aqui Jesus não está falando que nós não devemos chamar o nosso Pai terreno de Pai, não é? Você que me ouve, os homens falham, mas Deus é perfeito. Aqui Jesus está falando sobre aquilo que eu te falei lá. Pessoas que se achavam superiores aos outros, para tomar até decisões por elas.
para falar que eles tinham uma revelação acima, lembra que eu falei agora há pouco? Uma revelação acima daquilo que está escrito na palavra de Deus. Tudo que é necessário para o nosso crescimento está aqui. Não existe nova revelação, não existe nova maneira de ler a Bíblia. Esses dias eu vi, a pessoa releu a Bíblia, fez uma nova releitura e entendeu a Bíblia diferente. Como isso? A Bíblia é aquilo que está escrito, não é? O Deus muda. Deus não muda. Aquilo que está escrito é aquilo que Deus deseja transmitir para nós. Irmãos, eu quero que você saiba que os homens falham, mas Deus é perfeito. O que precisamos, conforme diz na palavra de Deus, é olhar para Cristo. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, autor e consumador da nossa fé. Se ficarmos olhando para os homens, buscando agradá-los, acabamos por perder de vista aquele que é perfeito e estaremos arruinados. Todos os homens são falhos e imperfeitos. Alguém aqui é perfeito? Depois que eu fiquei humilde, fiquei perfeito. Brincadeira. Somos todos falhos, não é? Imperfeitos. Sem a graça de Deus, todos nós seríamos consumidos. Os homens são fracos, pecadores, muitos não cumprem aquilo que dizem. Todos são ou já foram hipócritas, não é verdade? Quantas vezes nós falamos para as pessoas, não podem ficar ansiosa por esse tipo de coisa, não é? Daí o gato fica doente, ai meu Deus do céu, não consegue dormir mais de ansiedade, não é? Todos, sem exceção, já mentiram, enganaram e carecem da glória de Deus. Mas Jesus não. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é todo poderoso, Ele é a perfeição, Ele nunca falhou, falha ou falhará, Ele é fiel, Ele é imutável, cumpre tudo o que falou e prometeu. Não há ninguém na terra ou nos céus como Ele, tudo é para Ele e por Ele. Se estás doente, depressivo, ansioso, cansado, aflito, olhe para Cristo. Descanse em Cristo. Se você está lutando contra os pecados, se está faltando zelo e motivação, olhe para Cristo. Um homem, por mais perverso e mau, por mais pecador que seja, pode ser ateu, homossexual, adúltero, abortista, assassino, corrupto. Um pequeno vislumbre de Jesus e suas maldades, seu ateísmo, suas imoralidades, pecados serão aniquilados. Somente Cristo tem o poder de dar a vida e vida com abundância. Somente Cristo é capaz de nos motivar a viver uma vida santa e pura para agradá-lo. Somente através de Cristo e com a ajuda do Espírito Santo que somos santificados todos os dias. E para concluir, fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Agora buscamos as coisas do alto, pensamos nas coisas do alto, agora vivemos para a glória de Deus. Vivemos para agradar a Cristo. Fazemos morrer os nossos pecados, e se o Espírito Santo nos ajuda, e o Espírito Santo nos ajuda nisso. Agora não estamos mais mortos em transgressões e pecados, mas agora estamos vivos. Agora temos vida, agora somos livres. Nos revestimos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. E somos exortados nessa noite a viver uma vida para agradar a Cristo. Não é com emoções felizes, não é nem em profissões ou devoções verbais, e sim na aceitação real do jugo de Cristo, quando nos submetemos de maneira prática a seus preceitos, que o Senhor Jesus é verdadeiramente honrado. Não é simplesmente nós viermos aqui dizer, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu quero ser diferente, Senhor. Mas não é isso que nós sentimos. Agradar ao Senhor está em nós praticarmos a palavra de Deus. Senhor, será que é pecado contra ti fazer tal coisa? Tudo quanto fizer, fazer para a glória de Deus. Às vezes é pecado até tomar um copo de água. Para você ver que não precisa de lista de pecado, não é? O coração, a maneira que nós agimos, a maneira que nós estamos pensando, pode ser pecadora, não é? Temos nós real fé em Cristo?
se porventura não fazemos qualquer esforço para aprender a sua vontade? Que desprezo para um rei se os seus súditos se recusassem a ler as suas proclamações. Que desprezo para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nós não tenhamos lido uma única vez em nossas vidas a Bíblia. E eu quero te exortar nessa noite, a esse ano nós começarmos a ler a Palavra de Deus. Pelo menos uma vez, não é? Sempre que houver fé em Cristo, haverá também um deleite em seus mandamentos, bem como a tristeza, quando qualquer um deles é desobedecido por nós. Quando desagradamos a Cristo, cumpre-nos lamentar tão grande falha. É impossível crer seriamente que foram os meus pecados que levaram o Filho de Deus a derramar o seu precioso sangue, se eu mesmo não odiar esses pecados. Foi os meus pecados que levaram Jesus a ser crucificado lá naquela cruz. Se Cristo gemeu sob o peso do pecado, igualmente nós também devíamos gemer, não é? E quanto mais sinceros forem esses gemidos, mais intensamente deveremos buscar a graça para ser libertos de tudo quanto desagrada o nosso bendito Redentor, e para sermos fortalecidos e capacitados a fazer o que agrada ao nosso Senhor. Nós somos beneficiados com a leitura e estudo da Palavra de Deus, quando esses geram em nós um profundo desejo de agradar a Cristo. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmos 119, 11.